A frota de Campinas superou a marca de 1 milhão de unidades esse ano. São carros, motos, picapes, ônibus, caminhões que pressionam de toda forma o trânsito e a mobilidade. Os dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que Campinas contava com 464.500 veículos há cerca de 20 anos. Seria menos da metade do número que a gente tem hoje, pelo menos considerando até abril de 2025. 1.403.000 veículos. É praticamente, é o quase aí, um veículo por morador, se a gente considerar que Campinas tem 1.100.000 moradores, Aline. É chocante esse número, né, Sandra? E os automóveis representam essa parcela maior dos veículos, com 645.000 unidades. Já as motocicletas são 141.000. A lista ainda tem 20.400 caminhões, 17.400 utilitários e mais de 5.000 ônibus. Os dados do Senatran apresentam todos os veículos registrados aqui na cidade, como ciclomotores, triciclos e até bonde, com apenas um registrado aqui em Campinas. É muito veículo circulando ao mesmo tempo e a gente sente o impacto disso, né? Da dificuldade do deslocamento pela cidade e também da necessidade de melhorias. Às vezes a gente já não tem condições de melhorar, por exemplo, a estrutura viária, né? E o que fazer? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Renato Campestrini, que é especialista em mobilidade urbana, já conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Renato. Olá, bom dia aos ouvintes, bom dia aos integrantes da bancada. Uma satisfação poder conversar com vocês sobre esse tema tão palpitante. Renato, acredito que não seja exclusividade de Campinas, mas de todo o centro, né? Ou toda a capital ou grandes cidades, esse mesmo cenário. Sim, o nosso país ele fez uma opção no passado, né, por priorizar o modo de transporte individual, o carro, a motocicleta, né? E isso, em algum momento, iria causar essa repercussão que nós estamos tendo nas cidades brasileiras. Os médios, os grandes centros já estão quase próximos da saturação por conta dessa opção pelo carro, pela moto, né, em detrimento do transporte coletivo. E isso, não adianta a gente sonhar, imaginar que abrindo novas vias o problema se resolve, porque em pouco tempo os veículos tomam conta desses novos espaços e a gente segue tendo, de fato, um problema de fluidez, um problema de meio ambiente, porque o veículo parado polui mais que o veículo em movimento. Então, é um desafio que todos os gestores públicos do país acabam enfrentando, dada essa escolha, talvez equivocada no passado, né? Hoje, nós temos aí em vigor a Lei da Mobilidade Urbana, que ela estabelece que as ações dos governos devem ser focadas no modo de transporte coletivo e no não motorizado, né, a bicicleta ou a pé, para que as pessoas consigam se deslocar com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas talvez isso ainda esteja um pouco quanto atrasado em relação à realidade das cidades. Uhum. Agora, Renato, a gente pensa também que o sistema de transporte público ele pode ser até um fator determinante para que as pessoas tenham essa escolha ali do veículo individual, né? Sim, a qualidade do transporte coletivo, quando você faz qualquer tipo de pesquisa de opinião, independentemente do porte da cidade, sempre as pessoas falam que se tivesse um transporte coletivo de qualidade, elas migrariam para esse modo de transporte. Só que o que a gente observa de fato, na realidade, é que as pessoas elas querem que o vizinho utilize o transporte coletivo, alguém próximo, mas ela mesma acaba continuando utilizando o modo de transporte individual, o seu carro e a sua motocicleta. Então, a gente precisa sim entender qual é a real necessidade, qual é o que a pessoa deseja como esse modo de transporte coletivo de qualidade para que ela possa migrar, né? Muita gente fala a qualidade, a pontualidade, a facilidade de chegar aos destinos. Hoje nós temos em algumas cidades, Campinas tem também o sistema do BRT, né, o ônibus um sistema rápido, com deslocamento, com prioridade em relação aos demais veículos, que ele é tão eficiente quanto o metrô em algumas cidades, desde que ele siga os padrões que classifica o modo de transporte como um BRT, ou seja, transita na faixa da esquerda, tem prioridade de passagem nos semáforos,
ele tem estações de embarque que as pessoas façam diretamente dentro do coletivo, sem ter que pagar a tarifa, né? Isso, um BRT bem montado, ele consegue transitar numa velocidade de serviço similar ao do metrô de São Paulo, por exemplo. Isso quem diz não sou eu, mas sim as pessoas que criaram o sistema BRT no Brasil e que expandiram isso para o mundo, né? A velocidade média acaba sendo de 20, 30 km por hora, que é uma velocidade similar à do metrô, que muita gente classifica como modo de transporte que é eficiente, que leva aos destinos sem que as pessoas tenham que passar tanto tempo preso no trânsito, né? Hoje, em alguns deslocamentos, por exemplo, em São Paulo, capital, fica mais fácil você ir de metrô do que você pegar o carro e chegar até o seu local de destino, por conta do trânsito existente. Então, assim, a gente precisa, de fato, repensar a mobilidade, né? Hoje se fala muito nas cidades em VLT, se fala muito no BRT, mas, assim, é um debate que toda a sociedade precisa fazer parte, porque a continuar a colocarmos carros em circulação nas vias públicas, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais como se movimentar. E o que a gente vê é que o processo de melhorias, né, como você falou do BRT, ele vem aos poucos, né, e já existe a cultura aí da pessoa pegar o seu próprio veículo ou até por aplicativo para tentar ganhar tempo ou às vezes em custo mesmo, né? Porque existe uma competitividade até quando você consegue compartilhar algum trajeto, né? Mesmo sendo por aplicativo. E então existe a questão cultural das pessoas, né? E até pelos fatores econômicos do passado que viabilizaram isso. Hoje já não é tão mais acessível, né? O carro popular já não é tão popular assim, né? E até pelo número de motos, por exemplo, que vem crescendo também, né? Então, vai ser um trabalho também de comportamento, né? Assim, porque para essa mudança de mentalidade. Claro que tem o BRT aí funcionando, mas não na sua integralidade. Aí tem também o VLT que a gente está aguardando, né? O trem sobre trilhos aqui na nossa região, inclusive para esse deslocamento entre cidades aqui próximas, né? E isso leva tempo, né? Sim, tem toda uma questão de custo envolvida, né? O particular adquirir o seu veículo tem inúmeras facilidades, ele tem taxa zero, ele tem a troca de veículo, tem inúmeras possibilidades que o poder público não dispõe para investir no transporte coletivo, né? O que se investe em sistema viário é infinitamente mais do que se investe em transporte coletivo. Isso é histórico no país. Os dados aí da Associação Nacional dos Transportes Públicos, de outras entidades de respeito na área de mobilidade, comprovam que o investimento sempre acaba sendo priorizado para o mau transporte individual. E a gente precisa rever isso, como se colocou, a questão do custo envolvido. Hoje, muitas cidades operam com altos subsídios do transporte coletivo para mantê-lo em operação. A gente não consegue pensar mobilidade urbana em qualquer tipo de cidade, independentemente do seu porte, sem um transporte coletivo operante. Só que isso tem custo. E aí acaba sendo colocado o subsídio, que também está previsto dentro da lei da mobilidade urbana. Algumas cidades optaram por utilizar-se da tarifa zero, né? E quando você oferece a tarifa zero, muitas pessoas migram do seu modo de transporte individual, do seu carro, sua moto, para o transporte coletivo. E aí ele tem uma superlotação, vamos assim dizer, porque quando você oferece a tarifa zero, até a pessoa que não usava o transporte, para ele fazer de um ponto ao outro, de uma esquina a outra, ele acaba utilizando o ônibus, o transporte coletivo. Isso encarece o custo da operação do sistema. Então, como a gente falou, não é algo muito simples. Se debate há pelo menos uns 10 anos aqui no Brasil, dentro da comunidade técnica, dentro do Congresso, formas de você bancar o transporte coletivo. Se fala muito em uma espécie de SUS, né, do transporte coletivo, um percentual mínimo que o poder público teria que colocar na operação do transporte coletivo, assim como acontece na saúde, né, na educação, você tem uma rubrica orçamentária diretamente destinada para isso, a fim de tornar o transporte atrativo e que as pessoas passem a utilizá-lo. Por conta dessa dificuldade de você fazer a operação fechar no azul, né? O empresário tem que receber por aquilo que ele presta o seu serviço e acaba
onerando mais o poder público para poder bancar aquela tarifa que é prevista em contrato. E outra coisa que a gente vê, observa muito também, é essa questão das cidades, né? Repensar as cidades. A gente tem muitos manuais que falam da cidade 3C, a cidade curta, conectada, coordenada, em que as pessoas não precisam utilizar-se por muito tempo do transporte individual, ficar preso dentro de um carro por muito tempo para chegar ao seu estudo, ao seu local de trabalho, que também é uma outra situação que a nossa cultura, né, ainda tem de expandir, de levar a moradia para longe e ficar também distante dos locais de trabalho, que acaba dificultando até mesmo essa logística do dia a dia de transporte coletivo. Então, a mobilidade é um debate que precisa, sim, da importância de toda a sociedade o tempo todo, para que a gente possa construir formas de se deslocar sem passar por essas dificuldades cada vez maiores. A gente fala 1 milhão de veículos, quase um para um, né? E você pode abrir a rua que for, não vai ter uma hora que vai chegar e vai saturar de fato. Então, como que a gente resolve isso aí? É revendo o que a gente tem hoje de cultura, de mobilidade urbana, de cidade, para poder adequar isso aí para o novo momento, né? As cidades precisam, quanto mais carro parado, além do tempo perdido, temos a questão ambiental que acaba também onerando demais as cidades, né? O custo aí com problemas respiratórios é muito grande. Então, a mobilidade urbana, embora não pareça, ela acaba transitando, né? Assim, na saúde, no trabalho, na forma das pessoas terem sua qualidade de vida. Então, é um debate que precisa estar sempre em voga com todos. E quando a gente fala de custos, né, mesmo quem não utiliza o transporte público está pagando por ele, por meio dos impostos e até desses subsídios que você citou, né? Sim, exatamente. O subsídio ele vem do que o município arrecada. Ele precisa bancar o sistema de transporte, né? Um direito social, até o transporte coletivo está previsto na Constituição, então você tem que ter formas de mantê-lo, e esse custo aí é suportado pelas pessoas. Ele acaba sendo mantido. Nos fóruns de secretários de trânsito que a gente participa, muito se fala de como buscar formas de você financiar a operação, né? E muito se diz de compartilhar com a sociedade, quando você implantando um pedágio urbano para que a pessoa queira chegar mais próximo dos centros, naqueles locais que tem grande aglomeração de pessoas, ela paga um pedágio urbano, que tem a situação de se cobrar pelo uso do estacionamento rotativo regulamentado um valor mais alto de tarifa, e que todo esse valor arrecadado com essas formas extra de arrecadação venham fazer um caixa para você bancar os modos de transporte coletivo nas cidades, né? Então, o uso do carro, o meu transporte individual, o meu deslocamento, a minha opção por andar de carro sozinho na cidade e onerando o espaço público, que eu pague um pouco mais por isso, né? Tem a questão do espaço, né? Um ônibus transporta aí 48 pessoas e ocupa 90 metros quadrados na via pública, enquanto que 48 pessoas, cada uma no seu carro, ocupa quase 1 quilômetro, né, de extensão e que precisa para comportar esses veículos. Então, é muito de espaço que um carro ocupa para pouca gente transportada, vamos assim dizer. Então, esse custo que acaba não passando pela vida das pessoas, mas é o custo ele fica preso no congestionamento, do seu deslocamento, acaba sendo suportado, tanto na hora de pagar o subsídio de transporte, quanto na hora que ele fica perdendo tempo dentro do seu carro, no trânsito travado de uma cidade. E esse modelo, Renato, 3C, que você citou, né, com as coisas muito mais próximas, você avalia que está muito distante da gente conseguir alcançar ele aqui em Campinas? Eu acho que as cidades maiores, elas têm um pouco mais de dificuldade para fazer essa adequação, mas sempre é tempo, né? Em especial os novos empreendimentos, em alguma revitalização que possa ser feito, né? As cidades menores têm mais essa facilidade de buscar se adequar a esse conceito de cidade curta, conectada e coordenada. Os grandes centros já não têm tanta facilidade. Eu acho que talvez o maior desafio que a gente enfrenta nos médios e grandes centros urbanos seria uma reocupação da área central das cidades, que hoje praticamente em todos os grandes centros ou médios está bastante degradada, vazio, as pessoas acabam mudando para o entorno das cidades e o centro fica esvaziado, né? E são áreas que você acaba tendo toda a infraestrutura de suporte que as pessoas precisam para viver.
Então, eu entendo que quanto maior a cidade, mais difícil fica de se adequar. Mas é um esforço que, como disse, agrega toda a sociedade para poder mudar uma situação de aparente dificuldade para algo melhor. Renato Campestrini, obrigada por ampliar essa discussão aqui, também nessa conversa com os nossos ouvintes. E até uma próxima. Eu agradeço a lembrança e faço um convite às pessoas que participem sempre que possível dos debates relacionados ao tema de mobilidade urbana nas suas cidades, pois não é um tema chato, é um tema que, sim, implica no dia a dia de cada um e principalmente das novas gerações. Um forte abraço a todos, estou sempre à disposição. Obrigada. Até mais.